Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. O Parlamento Jovem é um novo projeto da Câmara para aproximar os adolescentes da política. Na noite da próxima quarta, a Procuradoria da Mulher realiza uma audiência pública. Nós conversamos com a procuradora sobre isso e acompanhe o resumo da 8ª sessão ordinária, agora no Jornal da Câmara. A Câmara de Guarulhos realizou na última terça-feira a primeira reunião para discutir o Parlamento Jovem. A comissão é presidida pelo vereador Guti, do PV. A intenção do Parlamento Jovem é fazer com que meninos e meninas de escolas públicas e particulares entendam como funciona a política municipal e participem ativamente dela. Bom, na verdade é um projeto já de 2 anos da casa e agora com certeza a gente vai conseguir atrair a criançada, os jovens, para ver como funciona o mundo parlamentar, o mundo legislativo. E o objetivo principal é a gente conseguir trazer essa galera, essa juventude para dentro da Câmara e mostrar para eles que um dia eles podem fazer parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo principalmente, e tentar mudar a cidade a qual eles vivem e quem sabe no Brasil, né? Você acha que falta hoje jovens se interessar um pouco mais por política e de repente esse projeto, essa iniciativa pode ajudar nisso? Faltam iniciativas nesse sentido. E aí o jovem não vê isso como um leque de opção, não vê como uma profissão, algo que possa engrandecer ou até mesmo contribuir. Então é o nosso objetivo. O jovem hoje, é óbvio, ele se interessa por coisas que estão na cara dele, que são levadas até ele. Se a gente não consegue levar o legislativo, se a gente não consegue mostrar que isso é algo que realmente pode construir uma sociedade, com certeza ele não vai, por iniciativa própria, é muito difícil. Poucos vêm, muito poucos vêm, mas vêm. Mas a gente tem que conseguir volume para que realmente a gente consiga oxigenar a política brasileira, não só a guarulhense, mas a brasileira. Agora, você foi uma pessoa que entrou muito jovem na política, né? Inclusive se tornou vereador muito jovem. Acho que isso também acaba sendo uma iniciativa para eles, né? Um incentivo, aliás. Com certeza, eu me tornei vereador com 23 anos, fui eleito minha primeira vez com 23 anos, e justamente porque eu me interessava muito, mas eu via que eu era meio que um alienígena perto dos meus amigos. Falei, pô, o cara gosta de política, coisa chata, mas eu tentava convencer, falei, não, isso pode mudar a cidade, não adianta nada você ver um problema e não poder fazer nada por ele. Então, e essa consciência que a gente tenta colocar na cabeça de cada criança, de falar, pô, você pode ser a diferença, você pode fazer algo, você não vai mudar o mundo sozinho, mas você consegue fazer pequenas coisas que realmente pode dar um resultado grandioso. Você acredita que pode surgir desse evento, então, um mini vereador Guti, hein? Não digo que pode, mas eu acredito que desse projeto pode surgir um líder nacional, por que não? Eu acredito, né? Eu sou vereador e só vereador, mas pode sair, quem sabe, daqui 20, 30 anos, não pode ter um presidente da República que participou do Parlamento Jovem de Guarulhos. Após reunião ordinária que aconteceu na terça passada, a Procuradora da Mulher, Marisa de Sá, do PT, explicou o que está em pauta na audiência pública marcada para a noite de quarta que vem, dia 11. Nós recebemos muitas denúncias dos professores da rede estadual de ensino e também dos pais, que as crianças ficaram fora da escola, os jovens ficaram fora da escola, pelo fechamento de salas de aula no município de Guarulhos e em todo o estado. Segundo dados que a gente tem levantado com a POSP, Sindicato dos Professores e com as próprias escolas, nós já chegamos em 440 salas fechadas em Guarulhos. Mais de 2.000 salas, 2.700 salas fechadas no estado de São Paulo. Então está se enxugando, fechando os períodos noturnos, né? Superlotando as salas. Então onde era 40 alunos, agora tem mais 50. Tem relatos de professores das salas até com 64 alunos, né? E deixando pessoas sem a vaga. O período noturno ele é fundamental para aquele aluno que está trabalhando, aquele aluno que voltou aos seus estudos, ou aquele aluno que conseguiu o Jovem Aprendiz, por exemplo, que é um projeto que a gente tem na sociedade. Então, o período noturno ele é importante na nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa fazer a luta pela defesa da escola pública realmente, a luta pelas melhores condições de trabalho para os professores, né, que tem sido muito
punidos, muito desrespeitados nesse processo, e a luta também para que a gente tenha um ensino de melhor qualidade. Então, acho que não é superlotando salas que a gente vai melhorar a qualidade da educação. Pelo contrário, a gente está dando um passo para trás, a gente está piorando a educação. Então, acho que é muito importante a gente ter a participação do Estado, dos deputados, dos vereadores, dos professores, dos pais, dos alunos, nessa audiência do dia 11, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal, para a gente fazer um debate fraterno e procurar construir soluções. Eu acho que essas salas precisam ser reabertas, o governo do Estado precisa rever a questão do ensino médio. Não é possível mais a gente continuar com esse modelo que a gente tem aí. Eu acho que o jovem precisa ter qualificação profissional, a gente precisa ter um ensino médio que dê oportunidade para o jovem de ter uma profissão também, que dê mais perspectiva para esse jovem. Então, a gente precisa muito fazer essa luta de melhorar. E não é possível um professor trabalhar numa sala com 50 alunos, né? A gente tem na prefeitura por volta de 35 alunos, que já é muito, né? Eu entendo que o ideal seria 25 alunos por sala. E aí você falar em 50 alunos por sala, em média, é muita coisa, né? Então, professores que estão divididos em categorias, então um tem um tratamento, um recebe férias e 13º, o outro é contratado e dispensado ao final do ano e não tem o direito às férias. Como é que é isso, né? O governo do Estado pode fazer isso? Porque ninguém pode, né? O setor privado não pode fazer isso e o Estado pode. Então, acho que a gente tem que fazer esse debate, a gente tem que fazer a defesa da escola pública. E eu acho que isso é uma tarefa de todos, né, da sociedade como um todo. Por isso que a gente quer, com essa audiência, unir forças na cidade e levantar esse debate. Quero convidar mais uma vez toda a população que tiver um relato para trazer, que quiser vir fazer esse debate, quarta-feira, dia 11 de março, que é o mês da mulher, mês de março, e a gente quer fazer a defesa da escola pública. Então, todos são nossos convidados às 18 horas aqui na Câmara Municipal. 11 de março, quarta-feira, 18 horas, na Câmara Municipal, audiência pública em defesa da escola pública. Em instantes, veja o resumo da sessão ordinária do dia 3 de março. Voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa Lei Orgânica Municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que mora aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o estado e a União,
deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental, mas a prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em sessão ordinária, dia 3, vereadores aprovaram a criação de uma comissão especial de estudo para analisar a postura de médicos plantonistas no pronto atendimento Paraíso. Autor do requerimento, o vereador Romildo Santos, do PSDB, é também o presidente da comissão. Esse PA do Paraíso é um PA antigo. O que aconteceu? Há 2 semanas atrás, um munícipe indignado com a demora dos médicos em atendimento, ele pegou e resolveu procurar os médicos dentro do PA Paraíso. Procurando os médicos dentro do PA Paraíso, a gente percebe que uma enfermeira tenta avisar os médicos, né? E quando abre a porta, 3 beliches, 3 médicos, cada um numa beliche dormindo, né? 2 médicos e uma médica. E ele começa a relatar o problema que ele está de saúde, né? Está com coceira, outro está não sei com o quê. Que é um absurdo, os médicos estão dormindo. A gente sabe que existe a sala de conforto, onde os médicos podem descansar em um determinado período. Agora, o que nós vamos apurar? Não só isso, né? Não só a conduta desses 3 médicos, né? Porque esses 3 médicos são de plantão, né? E aí ele acaba de relatar também o rapaz, olha, vocês podem entrar no vídeo, vocês vão ver. Acabou de entrar uma pessoa com uma facada no peito, isso é uma falta de respeito, eu estou indignado, isso é um absurdo. E vocês 3 aqui dormindo? Então pode ser um parente seu, pode ser um parente meu, né? Pode ser um parente de qualquer um. Então é um ser humano e, na realidade, se os médicos têm uma carga horária de 24 horas com vários serviços, eu acho que eles têm que pegar agora, não digo todos, né? Mas alguns, é uma responsabilidade muito grande, é feito um juramento, né? E o que a gente quer saber é por que os 3 médicos estavam dormindo naquele período. E a gente fica aí a pergunta, né, se de repente algum funcionário acima dos médicos ou os próprios médicos, né, de repente fizeram uma pressão em cima dos enfermeiros, dos assistentes de enfermagem, das pessoas que estão lá, para não atrapalhar o sono deles. Mas aí, na realidade, fica a nossa dúvida, a gente quer esclarecer realmente o que aconteceu no PA Paraíso e o que pode estar acontecendo em outros lugares. O vereador Marcelo Seminaldo falou hoje aqui na tribuna que, inclusive, ele quer, né, já dar o parecer dele, ou já dar informações, ou propor, né, que seja colocado ponto para os médicos, né, para os médicos bater ponto, né? Então, isso é uma coisa muito boa, realmente, né? Passar um cartão ou colocar o dedo, alguma coisa desse sentido, para que a gente também tem muita reclamação que médicos chegam atrasados. De repente estão no hospital lá em São Paulo, eles saem no mesmo horário que vão entrar em Guarulhos. Então essa comissão especial de estudo vai ser feita para isso. E
depois de aprovada, já agradeci os vereadores que aprovaram essa Comissão Especial de Estudos, nós fizemos uma reunião rapidamente, né, e aí foi consenso de todos indicar o Dr. Laércio Sandes, né, para ser o relator do processo, né, nesse período. Nós temos 60 dias para apurar, mais 30 dias para prorrogar. E então nós não vamos ver só o PA Paraíso, nós vamos ver também os outros hospitais. Sabemos que o Carlos Irmã faz a parte dele como secretário de saúde, sabemos a doutora Tereza, uma profissional excelente, secretária adjunta, né, mas às vezes foge entre os dedos, né, tantos médicos, tantos hospitais, tantos postos de saúde. Então tem que ter, como o nosso governador disse ontem, não basta ter só equipamento, não basta ter só profissionais, né, tem que ter humanização. Se a pessoa não gostar do ser humano, fica difícil, né? E eu fiquei indignado quando eu vi, há mais de 15 dias atrás, tinha mais de 160 mil visualizações e mais de 6 mil compartilhamentos. Isso significa que realmente a população ficou indignada com o que foi visto e nós vamos apurar o que aconteceu. Por isso que eu fiz essa propositura assim que fiquei sabendo. Vereador, o senhor é presidente dessa comissão, né, como autor do requerimento. Explica para a gente qual que é a diferença exatamente de uma comissão especial de inquérito, que normalmente há uma denúncia que vai ser averiguada, e de uma comissão de estudo. Qual é a conclusão que pode chegar com uma comissão de estudo? Há uma recomendação no final desse processo? Como é que funciona? Na realidade, eu nem quiser fazer uma comissão especial de investigação, porque eu precisaria de 11 assinaturas, né? E aí a gente já está condenando sem ter certeza do que aconteceu. Nós temos um vídeo, né? Então por isso que eu propus uma comissão especial de estudos, né, onde eu não preciso das 11 assinaturas, e dessa comissão especial de estudos, dependendo o que nós vereadores, de acordo com a proporcionalidade de cada partido, verificarmos, aí sim a gente pode, né, com mais elementos, com mais documentos, com mais informações, propor uma comissão especial de investigação, né? Aí o negócio é mais grave, né? Então eu espero que realmente a gente não chegue nessa ceia, mas se a gente chegar nessa ceia, eu tenho certeza que muita coisa ruim nós pegamos ou presenciamos ou foi relatado ou nós constatamos dentro das UPAs, dos PAs e das UBS de Guarulhos, né? Um dos integrantes da comissão de estudo, Marcelo Seminaldo, do PT, defendeu a adoção de medidas que garantam o cumprimento da jornada de trabalho dos médicos. Muito mais do que abordar o assunto que originou, que é a questão dos médicos, parece que foram ver se dormindo em algum lugar, é para a gente poder fazer um estudo e realmente discutir algumas questões afetas à saúde que eu acho que é importante para o nosso município. Por exemplo, né, a gente sabe que parte dos médicos, senhor presidente, eles fazem uma jornada de 24 horas, sendo que não poderiam fazer essa jornada de 24 horas. O que deveria trabalhar, às vezes, numa semana inteira, reduz, trabalha num dia só e fica o restante do tempo no seu consultório, fazendo as coisas que tem que fazer. Então, eu parabenizo o vereador pela atitude, porque a gente vai poder discutir a questão da saúde muito sério nesse município, né? Então, existem problemas que não são colocados, que a gente vai poder, nessa comissão de estudo, poder chamar atenção e ver como funciona a questão do médico na cidade de Guarulhos, presidente. Então, a hora que essa comissão de estudo começar a fazer o trabalho dela, eu tenho certeza que vai ser muito bom para a cidade de Guarulhos e mais. Quem sabe chegarmos numa indicação do ponto eletrônico, né, que eu acho que deveria ter, garantindo ali que o médico esteja presente naquele momento, cumprindo a jornada de trabalho que ele compete, porque essa jornada de 24 horas que normalmente eles fazem é um absurdo, porque as pessoas, eles fingem às vezes que trabalham e a gente tem que pagar por esse serviço. Então, parabenizo o vereador pela atitude. No próximo bloco, falaremos mais sobre a 8ª sessão ordinária. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão.
A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Um dos assuntos pautados na 8ª sessão ordinária do ano foi a demora na liberação de corpos no IML da cidade. O vereador suplente Chico Emerson, do PT do B, criticou o serviço. Uma pessoa conhecida desse vereador teve a perda do cunhado dele num acidente aqui na rodovia Presidente Dutra, com uma fatalidade onde um ônibus da viação atual escapou um pneu, a pessoa estava no ponto de ônibus ali na Via Dutra e teve a fatalidade. E eu, de prontidão, esse grande amigo que eu tenho, ele procurou esse vereador, pediu nosso auxílio e eu fui até ele lá no local onde estava o corpo. Até lá, presidente, senhores vereadores, tudo correu de uma forma que estava se dando o auxílio necessário para aquela família que estava sentindo aquela dor. Quando aconteceu de levar o corpo até o IML, por volta das 12 horas, fazendo contato com aquele local, foi dito para a família que o corpo seria liberado por volta das 17 horas. A família agoniada, aguardando até o horário. Quando chegou no horário, a família teve a grata surpresa que o corpo não seria liberado naquele dia. Aí fizeram o contato novamente comigo. Para concluir, vereador. Senhor presidente, eu peço pela liderança do PT do B. Pela liderança do partido, vereador. A família teve a grata surpresa de que o corpo não ia ser liberado naquele dia. E aí, num contato telefônico, eu perguntei para ele por qual motivo. Eles falaram que não havia médico naquele local. Eu, de prontidão, falei para a família que eu estava indo até lá. Chegando lá, senhor presidente e demais vereadores, o descaso total que aquele instituto age com a nossa sociedade guarulhense. Eu, de prontidão, eu liguei, que não é segredo para ninguém, para um amigo da gente, o Tripa. O Tripa, ele entrou em contato com a diretora, a doutora Alba, e ela determinou para esse médico, para o médico José Simboli, para que ele tinha que comparecer naquele instituto para fazer a liberação daqueles 2 corpos. Ele tinha um horário de plantão das 7 da manhã às 19 horas. Ele apareceu naquele local às 19 horas e 15 minutos, atendeu os 2 corpos que teve a fatalidade, e 5 para as 20 horas, ele se retirou daquele local e foi embora. Salvo do que, foi dito para nós que o IML da nossa cidade funciona até as 19 horas. E eu acredito que por determinação desse contato que o nosso amigo Tripa fez com a diretora, o funcionário que lá trabalhava, o senhor Rafael, ele teve que ficar até o horário que liberasse o corpo. E quero aproveitar o ensejo por ter sido atendido por alguns funcionários, em especial ao Marco Antônio, lá na funerária, que também nos deu todo o respaldo necessário, mas deixa aqui o nosso ponto de tristeza da maneira
que a nossa sociedade está sendo atendida naquele local. Os vereadores Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, e Novinho Brasil, do PTN, fizeram coro às críticas do parlamentar. Isto já foi motivo de manifestação por parte deste vereador, a preocupação nossa com o que está ocorrendo junto ao IML e o SVO. Eu tinha dito aqui que nós teríamos que ter cautela, que nós corremos o risco de perder esse serviço do IML, cujo serviço é de responsabilidade do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. E o SVO é Prefeitura Municipal. Os médicos do SVO, eles também prestam serviço no IML, no Estado, eles são funcionários do Estado também. E essa prática já vinha há muitos e muitos anos, através do médico que faz o SVO, que é a verificação de óbito, que é morte natural. E a morte violenta é feita pelo legista. Como eles são credenciados legista, quando eles observam que trata-se de morte violenta, ele mesmo faz os procedimentos no sentido da liberação do corpo. Para concluir, vereador. Em 1975, com muita luta, Guarulhos foi contemplado com o serviço e foi implantado o IML na cidade de Guarulhos. E hoje, por vaidade, eu estou vendo que nós estamos perdendo esta prestação de serviço. É uma falta de vergonha o comportamento de alguns funcionários do IML dessa cidade. Liga lá o cidadão comum, o ente querido dele faleceu na rua de um acidente ou de alguma coisa, 10 horas da manhã. Já teve caso de ficar lá 4, 5 horas para ser recolhido. E aí tem um detalhe, muito engraçadinho, senhores vereadores, muito bonitinho. Aí chega o corpo lá, a família sofrendo, e aí quando passa das 18 horas, vereador Paulo Sérgio e demais vereadores, é muito comum isso acontecer, o parente ligar para saber se o ente querido já foi liberado. O que é que eles falam? Quando passa das 18 horas, ele já tem um discurso padrão, agora só amanhã a partir das 7 da manhã. Mas que falta de vergonha! É como se você mantesse um ente querido preso num lugar e a família não tivesse o direito de reclamar. É como se fosse isso. Ainda durante a sessão, no grande expediente, 69 requerimentos foram aprovados em plenário. Outros 11 projetos de lei foram deliberados às comissões permanentes da Casa. Na ordem do dia, não houve votação por falta de quórum. O vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, apresentou um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal para que as propostas de aumento de tarifa do transporte público sejam encaminhadas à Câmara antes do aumento chegar à população. A gente conversa agora com o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que apresentou na Casa um projeto de emenda à Lei Orgânica do município referente à forma como acontecem os reajustes na tarifa de transporte. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Na sua proposta, o senhor pede que essas informações sejam primeiro repassadas ao Legislativo para que depois chegue esse aumento à população? Exatamente. Hoje, atualmente, funciona da seguinte forma: a Secretaria de Trânsito e Transporte, com o Conselho de Trânsito da cidade, define os percentuais e o prefeito, através de decreto, ele aprova esse percentual sem uma discussão com a cidade, efetivamente falando, com a população ou até mesmo com a Câmara Municipal. Então, a nossa proposta é que esse reajuste seja submetido ao crivo da Casa Legislativa e, sendo aprovada, vira lei. Perfeito, segue dessa forma. É essa a nossa proposta.
Inclusive, na sua justificativa do projeto, o senhor comenta a respeito do último reajuste, né, que foi de 3 para 3,50 a passagem. O senhor comenta a respeito do impacto que isso causa no orçamento do trabalhador e que também esse aumento não existe uma justificativa para ele. Exatamente. Veja só o que acontece. O ano anterior, não esse último, o outro, não houve reajuste, mas houve uma redução no ISS das empresas de ônibus. Eu fui um dos vereadores que votei contra porque não beneficiava a população e de fato não beneficiou até agora. E agora, passado um ano, aplica-se um reajuste de 16,67 para arredondando. Onde se justifica 16,67 num período de um ano. Então isso não está muito claro, não ficou claro, então foi em razão dessa situação que eu resolvi apresentar essa proposta para discussão e eventualmente passar a valer na nossa lei orgânica para os próximos anos. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas volta na segunda. Até a próxima.